fachada de um edifício de escritórios, mas que fala: eu não sou um edifício de escritórios. Quem vê de fora sabe que está acontecendo alguma coisa diferente, que não é uma sala cheia de pessoas sentadas na frente de computadores, né? E ao mesmo tempo esses recortes diferentes, né, eles fazem com que de dentro, em cada andar, você tenha um olhar sobre a cidade. O olhar não se repete. É como se fossem quadros de São Paulo pendurados nas paredes. É um edifício que aparece na paisagem, mas ele aparece de uma forma calma, né? Eu falo, ele não aparece gritando, querendo se exibir, tirando a roupa, né? Ele é uma coisa tranquila, elegante. Acho que é isso que a gente queria, né? O que eu acho fantástico com os edifícios do Sesc, talvez com esse em particular, pelo fato de estar na Avenida Paulista, que vem gente de todas as partes de São Paulo, né? Então é um espaço muito democrático mesmo, né? É como a população se apropria rapidamente, né? Se você anda aqui pelos andares, você vê as pessoas sentadas em puff, lendo, algumas dormindo, né? Parece que elas estão aí frequentando esse espaço há dezenas de anos, né? Esse edifício é um edifício clássico de escritórios dos anos 70, fim dos 70, começo dos 80, um projeto do Sérgio Pilege e do Euclides de Oliveira, bons arquitetos, mas tem aquela marca dos anos 70 e 80, então era vidro Ray-Ban, quase preto, caixilharia preta, né? Uma fachada praticamente única, né? E era a sede da Federação do Comércio e era também da administração do Sesc, que hoje está no Sesc Belenzinho. Numa reportagem, o repórter ele escreveu uma coisa muito interessante, que a gente colocou uma nova roupa por fora e despiu por dentro, né? Na verdade, assim, a fachada é composta por dois tipos de fechamento, né? Nas duas laterais, ou seja, na Avenida Paulista e Alameda Santos, eu tenho o sol mais quente durante o dia, que é o nascente e o poente. E aqui atrás, justamente nesse vidro, é a face norte, então ela é menos insolada, ela pode ser mais aberta. Porque esse edifício foi pensado muito em termos de conseguir diminuir cargas de ar-condicionado, né? E para isso, essa fachada da frente, que é de zinco composto com um enchimento de material isolante, né? E depois uma placa cimentícia, ela funciona muito bem porque é um sanduíche térmico e ao mesmo tempo é muito leve. Esse edifício é um edifício que foi retrofitado e a caixilharia já estava completamente condenada, mas mesmo assim a estrutura dele não é muito forte. E aí tivemos que usar materiais leves. E nesse sentido o zinco ajudou muito nessa recuperação da fachada. Revestimentos industrializados a gente tem que sempre buscar, né? Porque isso te dá uma qualidade final que raramente você consegue com a mão de obra de um pobre coitado pendurado num balancinho a 30 centímetros da fachada que tenta amaciar aquilo, né? Isso, acho que nem nas pirâmides era tão complexo esse trabalho. Então, você podendo usar o que a indústria te fornece e bem praticamente pronto para ser aplicado na obra, especialmente numa região que nem a da Avenida Paulista, que você não tem facilidade, você não tinha canteiro de obras aqui, você não tinha nada, né? É o que você tem que buscar, cada vez mais, cada vez mais.
O Centro Cultural Univates começou, na verdade, sendo uma biblioteca. A primeira solicitação de projeto do cliente é que ele atendesse a uma demanda de uma biblioteca universitária, né, com bastante área de estudo, que fosse bastante receptiva para que as pessoas utilizassem a biblioteca, porque uma das preocupações que envolvem a utilização de uma biblioteca também é como vai ser o futuro, né, dessa plataforma de interação, né. Depois disso, a reitoria aproveitou para adicionar um teatro, que já era um sonho da reitoria há mais tempo, nessa nossa solicitação, né, deles, e acabou se tornando um grande centro cultural. O campus Univates também tem uma característica, que é ser um campus aberto para a cidade. Ela é comunitária, ela se orgulha disso e ela quer a comunidade próxima a ela, tá? Então a nossa preocupação também no projeto é que a gente tivesse alguma coisa que atendesse a monumentalidade que ele deveria ter pelo momento que a universidade passava e pelo que a universidade queria espelhar com ela, porque na verdade é uma geopolítica da universidade colocar ela no mapa através de uma obra arquitetônica, né? Mas que também isso não inibisse as pessoas de chegarem perto. O mais legal do que a parte funcional é a simbologia que isso traz, assim, e eu acho que isso tem tudo a ver com o espaço externo. E tendo tudo a ver com o espaço externo, também tem tudo a ver com essa fachada, tem tudo a ver com a relação com esse entorno, né? Então, o alumínio composto, assim, ele coube como uma luva no início, até a gente ficou um pouco receoso pelo volume de alumínio que a gente usaria, né, nessa fachada. Mas o cliente, né, a reitoria da Univates embarcou nessa ideia, também achou que a plasticidade do material trazia a nobreza, a simbologia que esse centro cultural tem para o campus, que ele, na verdade, é quase uma catedral dentro de um campus universitário, né? Esse era o papel. Então, o ACM casou perfeito, como um anel, assim, para as nossas necessidades na época. Eu acho que plasticamente não tem outro material que poderia me dar essa possibilidade, assim. Mas eu acho que o grande lance do alumínio composto nesse prédio é funcional, nem é tanto plástico, não é nem a plasticidade. Porque daqui a pouco eu até poderia conseguir outros materiais que me dessem leveza, que me dessem o brilho e que eu conseguisse, né, aplicar, claro, com maior dificuldade em obra, mas eu conseguiria utilizar, mas que me desse essa possibilidade funcional que o ACM me deu. A gente pesquisou bastante, não conseguiu encontrar nada que pudesse comparar no mercado brasileiro, né? A universidade aqui tem uma importância gigante para a nossa região, assim, como acesso à cultura e a desenvolvimento de tecnologia, né? Então, a gente tem que aproximar sempre a comunidade e não afastar, né?
Você me perguntou quando a gente começou a trabalhar com aeroportos. Foi lá por volta de 1998 que a gente participou de uma concorrência dos Correios para fazer um terminal de cargas no aeroporto de Guarulhos. E aí a gente conheceu o pessoal da Infraero, eles chamaram a gente para algumas concorrências, até que a gente fez o aeroporto de Vitória. E um projeto de um aeroporto, apesar de ter uma norma internacional, que é a IATA, que rege todos os aeroportos, ela permite que você tenha algumas ousadias arquiteturais, trabalhe com materiais de acabamento. A área é muito grande de um aeroporto, a externa é muito grande, ela precisa ter movimento, ela precisa ter cheios e vazios, e a gente buscou em alguns materiais uma excelência nesse uso. O alumínio composto ele tem essa versatilidade, hoje em dia fabricado no Brasil tem uma gama de cores muito grande. Pelo fato de ele ser usinado, isto é, trabalhado a chapa dentro de uma indústria, a gente consegue superfícies curvas, a gente consegue texturas, pode ser fosco, pode às vezes representar um tipo de um material que não o alumínio, enfim, é anti-chama, tem proteções contra acústica, enfim, ele tem uma variedade de usos e uma simplicidade na execução que agrada bastante. Mais especificamente, a utilização do alumínio composto em Vitória, a gente queria ter uma profusão, variedades de cores, a gente usou amarelo nas pontes de embarque, isso foi bem interessante porque marca a chegada e a saída. E na fachada frontal, que a gente usou inicialmente uma terracota com variações de cores e acabou tendo um impacto muito grande na fachada, tanto lado ar, que é como a gente chama nos aeroportos, como lado terra. O lado ar seria onde tem a movimentação de aeronaves, e o lado terra é a parte do estacionamento, do carro, do acesso do pedestre. Então, para a gente, é um material que tem realmente uma utilização muito boa nesses projetos de aeroportos e fábricas que a gente faz. Esse projeto foi concebido com materiais que iriam perdurar pelo tempo aí para deixar a arquitetura bela e livre de manutenção, né? A escolha de materiais assim, de estrutura metálica para ter uma construção mais rápida, mais leve, mais limpa e mais em conta também, né? A escolha de todos os materiais eu sempre escolho de uma maneira para não ter uma manutenção mesmo, tá? E o Beral a escolha do material do Beral foi exclusivamente para ter um material leve, de fácil aplicação, que perdurasse pelo tempo e não tivesse a manutenção. E a estrutura para sustentar esse Beral todo da casa, em ACM, para ser leve, a limpeza prática também, que não precisa ficar fazendo tanta limpeza, e poder ter essa proteção da fachada da casa, tá? Por isso que a gente botou dois Berais para poder caminhar, para fazer a manutenção toda da casa, do brise da casa, e sendo leve. Primeiro Beral pode caminhar por cima para fazer essa manutenção, que é só a madeira, né? Que a casa toda é porcelanato e ACM, tá? E a estrutura metálica toda também. Então, assim, foi uma construção rápida, limpa, de 1 ano mais ou menos, e esse material aqui muito prático, muito leve, deixando a casa com uma leveza muito grande, tanto na construção quanto na beleza dela. Esse material pode ser aplicado de diversas maneiras, podendo fazer brise, corte a laser, ele pode ser moldado, você pode fazer várias formas com ele, várias cores também, ele pode ser aplicado de várias maneiras, dependendo da criatividade de quem esteja usando, e eu garanto que vocês vão ver muito mais aí no residencial se prestarem atenção.
dentre as inúmeras vantagens do produto, uma coisa muito importante a gente falar é sobre durabilidade. E a ACM não é um produto genérico. Existem no mercado brasileiro diversos tipos de produto. É muito importante quem faz opção por utilizar esse produto e deve fazer essa opção, especificar exatamente que tipo de produto você gostaria de utilizar. Nós temos painéis com performance que pode ter garantia de 35 anos e pode chegar a isso até 200 anos no caso do ZCM, que é um painel fabricado com zinco. O zinco titânio é um produto utilizado na Europa há centenas de anos para cobertura, telhado, e a gente já tem essa tecnologia no Brasil. O Sesc Paulista foi talvez a primeira obra que utilizou esse produto em larga escala. Então nós temos performance para atender qualquer nível de obra. Hoje esse produto que a gente fabrica aqui, a gente consegue ter um produto muito verde, porque o polietileno que nós utilizamos ele é reciclado de processos industriais. O alumínio que nós utilizamos ele tem um grande percentual de reciclagem. Então é um produto que retira resíduos e transforma isso num excelente produto de altíssima performance para a arquitetura. Eu não tenho dúvida que o ACM vai conquistar a cada dia novos e novos mercados. Talvez eu acredito que os arquitetos terão mais liberdade e não simplesmente alguns tipos de revestimento que são feitos hoje no uso residencial. Essa proporção do produto e com as novas opções de acabamento tem muito mercado a ser conquistado. Olha, o ACM, eu acredito que ele transformou a nossa empresa e de uma maneira muito clara nós ajudamos a transformar o cenário urbano do país.